Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Isadora Barreto, professora de Geografia, Filosofia e também Empreendedorismo da Escola ArtSeb. Vocês estão vendo aí sendo projetado apenas a tela do computador, tá? Mas vocês vão me acompanhar através da minha voz e eu queria muito que vocês pegassem aí o livro de vocês de Geografia, caderno 3, abrissem lá na página. Deixa eu projetar aqui para vocês a página, pessoal. Módulo 13, tá? Página 251, tá? Vocês me acompanhem aí através da página 251, onde nós vamos dar continuidade ao caderno 3 e agora com um tema de a industrialização, né? Necessariamente aqui a indústria brasileira é o tema que a gente vai falar, tá? Módulo 13. E o seguinte, pessoal, eu quero que vocês façam aí algumas anotações, observações, para que nas nossas lives a gente possa tirar as dúvidas, tá? Então, pega o teu caderno, grifa aí também, ó, tô utilizando aqui uma canetinha, vou grifar algumas coisas e vocês vão grifando aí no livro também, tá bom? Combinado? Combinado? Eu acho que eu ouvi um sim. Foi isso? Tá ok, então. Então vamos dar continuidade. Ó, o primeiro parágrafo está dizendo o seguinte: no Brasil, o século XX foi um período de grandes transformações. Realmente, pessoal, no Brasil, no período do século XX, foi um período de grandes transformações, não só na área da indústria, tá? Da economia, mas também social, principalmente aí em relação à mulher, que a mulher, por exemplo, começou a estar mais no mercado de trabalho. A mulher, por exemplo, conseguiu mais direitos que antes eram negados, como, por exemplo, o direito de voto, como, por exemplo, estar em funções e cargos que anteriormente também eram considerados simplesmente masculinos. Então, assim, houve transformações não só na área econômica no Brasil, mas também na área social, tá ok? E o país registrou uma das mais altas taxas de crescimento populacional do planeta. Gente, crescimento populacional, professor, o que é isso? É nada mais do que a quantidade de pessoas, a quantidade absoluta de pessoas dentro do país, tá? Então, por que um país cresce quando a gente fala de crescimento populacional, quais são os fatores que influenciam? Primeira coisa que a gente deve considerar, o fator de, por exemplo, o país está passando por uma economia muito boa, isso atrai imigrantes. Outra característica, a taxa de natalidade, ou seja, pessoas nascendo no país, isso também influencia no crescimento populacional, no caso do Brasil, que inclusive nesse século XX, tá, pessoal, era considerado o país jovem, tá? Os noticiários internacionais, quando se referiam ao Brasil, nesse quesito de taxa de natalidade, crescimento populacional, falavam, olha, Brasil, país jovem. Por quê? Porque havia muitas pessoas aí nascendo, muitos jovens, havia uma quantidade de população muito juvenil, diferente do cenário atual. A gente está falando agora do ano de 2020, no momento que eu estou gravando essa aula, e qual é o cenário atual? É o cenário de que um país está passando por um envelhecimento populacional, certo? E por que ele está passando por um envelhecimento populacional? Por conta das condições de vida que estão melhorando. Outro fator é por conta do controle de natalidade, né? Devido aos métodos contraceptivos, as mulheres não engravidam como antes, as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho de uma forma mais ativa, nas suas carreiras acadêmicas. Isso também diz muita coisa. Isso significa que muitas vezes a mulher abre mão de constituir uma família com filhos, tá? Para, por exemplo, ter uma carreira profissional, entenderam? Estão me acompanhando aí, né? Então vamos continuar aqui. Então vamos voltar para a página. Olha lá, olha só aqui, ó. Sofreu intensos processos de urbanização e de industrialização. Professor, o que é urbanização? Lembra que é pessoas morando na cidade, na zona urbana, porque uma cidade é uma zona urbana. Agora, quando eu falo assim, município, remete ao que, pessoal? Remete aos dois, zona urbana e zona rural, certo? E essa urbanização, ela significa o quê? Que há mais pessoas morando na zona urbana do que na zona rural. Ou seja, há mais pessoas morando na cidade do que
necessariamente aí na zona rural, tá? E isso teve um considerável crescimento de sua economia. Essas mudanças não se deram de forma simples e isolada, e suas consequências foram enormes para o Brasil. É isso que vamos estudar neste módulo, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, ó. Vou mostrar para vocês a imagem da cidade, tá? Como a cidade ela está aqui grande, ó. Há aqui umas indústrias, tá? Vamos ver aqui o que tem embaixo, qual a legenda que tem aqui embaixo para a gente poder observar. Ó, a Petrobras, grifa isso aí, pessoal. A Petrobras é uma das empresas mais importantes do país e um dos símbolos do processo de industrialização pelo qual o Brasil passou a partir de meados do século XX. A empresa foi criada, tá, em 1953 para a extração e o refino de petróleo, tá bom? Atualmente também é responsável pela produção de combustíveis e de matérias-primas que são utilizados na fabricação de diversos bens industriais, como tintas, detergentes, borrachas, fios para a indústria de tecidos, enfim. Nós temos aqui então a imagem que mostra a Petrobras, tá? Que é essa empresa responsável por fazer a refinaria do petróleo. E a gente sabe que o petróleo ele permite aí a produção de diversos tipos de produtos, como combustíveis, né? Como eu citei aqui, grifa isso aí, ó, combustíveis, como também fabricação de tintas, de detergentes. Gente, tem até derivado de petróleo no creme para cabelo. Quando vocês meninas estiverem lá comprando o creme de vocês, deem uma olhada nos ingredientes. Se vocês verem petrolatos, significa que é derivado de petróleo, tá bom? Plástico também, né? Plástico tá em tudo. A gente tem plástico em casa, a gente tem plástico por aí. Enfim, plástico também é feito, tá, de derivado de petróleo. E aí eu quero já, de fato, lançar um questionamento para vocês. Já pensou se nós perdemos toda essa reserva de petróleo que a gente atualmente usa? Se acaba, porque não é um bem renovável, tá, pessoal? O petróleo é um bem que ele em um momento vai chegar à escassez, vai acabar. E aí eu quero que vocês pensem no quanto seria complicado para a sociedade, que depende do combustível, que depende do plástico, que depende de diversas coisas que só são fabricadas devido ao petróleo. Qual o caos que seria, né, a nossa sociedade, o nosso país, enfim, se acabasse o petróleo, né, que inclusive é conhecido como ouro negro, certo? Por conta de quê? Da sua raridade e da riqueza que ele da que ele representa. Então vamos continuar aqui. Olha aqui, eu quero que vocês acompanhem na próxima página. Diz o seguinte: o surgimento da indústria no Brasil. O processo de industrialização brasileiro ele ocorreu de diferentes formas ao longo da sua história, tendo como marco inicial a vinda da família real portuguesa, tá, para o Brasil, como a gente vai estudar. A primeira fase aqui, ó, de 1808 a 1914, no período em que foi colônia de Portugal, o Brasil ele desenvolveu relações econômicas com a metrópole, favoráveis, obviamente, aos interesses portugueses. Então a gente entende o quê? Que Portugal, né, no período em que o Brasil foi colônia de Portugal, o Brasil ele teve ali relações econômicas logicamente com essa metrópole. Por quê? Porque ele era colônia, né? Então tudo aquilo que acontecia no Brasil se referia a Portugal, se remetia a Portugal. Então havia sim relações econômicas, só que obviamente com a metrópole e não com outros países. Ou seja, havia uma relação econômica com a extração do pau-brasil, com a extração ali, aliás, com a produção do açúcar, mas tudo remetia à metrópole, né? Portugal comprava matérias-primas da colônia a baixos preços e fornecia-lhes produtos manufaturados por preços elevados, tá? E aí a gente chama isso aqui de pacto colonial.
É esse pacto em que eu, metrópole, tá? Um exemplo, eu, metrópole, compro aí de você que está produzindo, colônia, só que nas minhas condições, tá? Nos meus termos. Vou manufaturar isso, vou encarecer, vou te vender uma coisa superfaturada, tu vai pagar um preço exorbitante e eu compro o produto de ti de um preço bem mais barato, claro que favoreça o meu enriquecimento. Isso a gente chama de pacto colonial, tá? O Brasil ele era proibido pela metrópole de desenvolver produtos aí manufaturados. Nós temos aqui ao lado alguns termos como revogar e estaleiro. Vocês podem acompanhar aqui o significado dessas palavras caso tenha alguma dúvida, né? Alguma dúvida. E aí eu também grifei aqui uma boa parte, né, do livro de vocês, onde diz o seguinte: apesar de crescente o desenvolvimento industrial, ainda era pouco significativo em razão de haver muitos escravos e poucos trabalhadores assalariados. Como os escravos não recebiam salário, certo? Não compunham o mercado consumidor para a indústria. Além aí disso, as elites nacionais ainda não tinham grandes interesses em investir na indústria e havia grande dificuldade de se obter máquinas, equipamentos, peças que precisavam ser importados da Inglaterra. Pessoal, essa parte destacada aí eu quero que vocês grifem, tá? Para que a gente possa entender que houve ali um processo bem pequeno de surgimento de uma industrialização, surgimento ali de um trabalho assalariado, de um desenvolvimento que a gente pode chamar de desenvolvimento industrial, porém tão pequeno, né, ao ponto de a gente não considerar um grande fator histórico aqui no Brasil, ok? Nós temos aí a imagem da chegada de Dom Pedro, aliás, Dom João VI a Salvador, tá, em 1952, aqui. Essa é a obra de 1952 de Cândido Portinari. Isso aí foi em 1808, tá? A chegada de Dom João VI à família real Salvador, Bahia, em 1808, e a obra é de 1952. Ok? Página 252 para vocês me acompanharem. Agora a gente vai para a página 253, onde vai falar sobre um processo de industrialização, tá? O impulso desse processo de industrialização. Me acompanhem aí, vamos ler juntos? Vamos lá, ó. O primeiro grande impulso no processo de industrialização no Brasil se deu a partir de 1844, com a implantação da tarifa Alves Branco, que elevou as taxas de importação para 44%, encarecendo os produtos importados. Gente, até hoje, né? Até hoje a importação é extremamente cara, né? É desinteressante, na maioria das vezes, não interessante para o brasileiro que quer importar. Por quê? Porque a gente às vezes é taxado, porque chega, por exemplo, em Curitiba, a Receita Federal apreende o produto, taxa o produto, você paga um produto mais caro do que você comprou, às vezes 2 vezes mais caro, 3 vezes mais caro. Então é muito difícil importar no Brasil, é muito complicado. E isso a gente pode perceber que é um processo histórico, ó. A gente está falando de 1844, onde se elevou as taxas de importação para 44%. Então, assim, essa ideia de importar e encarecer essa importação já é uma ideia muito antiga no nosso país, certo? Dá para vocês perceberem que existem coisas que se perpetuam ao longo da história, né? Que existem coisas que se mantêm, a gente chama isso de conjuntura, tá? Quando a gente fala de sociologia, a gente fala que tem algumas coisas que são conjunturais, ou seja, que se perpetuam, que não mudam, que estão nas entranhas aí, digamos, nesse quesito do nosso país, o surgimento dele, tá? Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos. Que lei proibiu aí o tráfico de escravos? Lei Eusébio de Queiroz, ó, atenção, isso aqui é questão de prova, hein? Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Em 1850, a gente está falando que século, pessoal? Metade do século XIX. Muito bem,
metade do século XIX. Acertaram, hein? Então vamos dar continuidade. O que impulsionou a busca de mão de obra de imigrantes e criou condições para a formação de mercado consumidor. Pessoal, eu quero que vocês me digam uma coisa. Com essa história com essa lei Eusébio de Queiroz de 1850, metade do século XIX, a condição do negro, tá, melhorou? O que vocês acham? Já foi o primeiro passo, proibir aí a entrada de escravos, tá? O tráfico de escravos, ok? Já foi o primeiro ponto. Claro que depois aí a gente tem o quê? A gente tem aí a abolição da escravatura, mas aí eu quero que vocês pensem, a condição do negro de imediato melhorou no nosso país? Se você falou que não, você está certo, não melhorou, tá? Até hoje a gente vê o quanto nossa sociedade é preconceituosa. 2020 a gente ainda vê pessoas preconceituosas. Talvez na nossa família, né? Talvez algum coleguinha na escola, talvez uma pessoa que você nem esperava que fosse, mas um dia ela soltou uma frase muito preconceituosa, muito racista. Então, infelizmente, ainda se perpetuam características de um período colonial, certo? Vamos continuar aqui então. No último parágrafo diz o seguinte: apesar de um certo número de indústrias começarem a surgir no país, o processo de industrialização brasileiro até aquele momento ainda não tinha consistência. Houve apenas surtos de prosperidade industrial, seguidos de períodos de decadência. Esses surtos, em geral, ocorreram graças ao esforço e à iniciativa de alguns indivíduos isolados, como o Barão de Mauá, 1813, faleceu em 1889. E aqui embaixo tem a história do Barão de Mauá, que eu vou deixar para vocês lerem, tá? Vocês estudarem aí, página 253. Logo em seguida a gente tem aqui a segunda fase, que foi de 1914 a 1955. A gente já tem aqui o surgimento da Primeira Guerra Mundial, tá? Onde as importações elas tornaram-se praticamente impossíveis devido à guerra, tá? As indústrias, por exemplo, pessoal, dos países europeus que estavam envolvidos nos conflitos voltaram-se para a fabricação de armas e equipamentos para os soldados. Então, os produtos aqui fabricados eram simplesmente, né, obviamente, para satisfazer a necessidade da guerra, tá? E com isso o Brasil ele não tinha mais como importar os produtos manufaturados na Europa. Então a gente tem aqui elites nacionais, né, que aproveitavam então para investir na indústria, numa indústria no caso nacional, ou seja, numa indústria dentro do próprio país, tá? Então até a década de 1930, mesmo com essas atividades industriais, a economia do Brasil era essencialmente agrícola, tá? Foi a partir de 1930 em diante que começou esse processo de industrialização com mais peso no Brasil. Então aqui, ó, o dinheiro gerado pelo café do século XIX e no início do século XX, a infraestrutura, ferrovias e portos instalados para o escoamento desse produto e a mão de obra, tá, imigrante foram fundamentais para o processo de industrialização brasileiro. Entretanto, para que ele avançasse, o Estado ele teve de atuar, tá, investindo nas indústrias de base na década de 1940, 1950, né, com Getúlio Vargas. Olha aí, vocês podem observar então, o presidente Getúlio Vargas em 1941 assinou a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, tá? Que se tornou a principal fornecedora de aço brasileira e viabilizou a implantação de diversas outras indústrias no país. Gente, este é o período 1940 até 1950, a gente considera como o período chave, né, de início da industrialização no Brasil. Nós temos aqui a terceira fase, tá? A partir de 1956, durante o governo do ex-presidente Juscelino Kubitschek, tá? Que nasceu em 1902 e faleceu em 1976. A gente tá falando que século, pessoal? Século 20. Lembra que a gente iniciou a aula falando sobre isso. E o que a gente pode perceber? Que nesse período houve uma grande internacionalização, tá, de parte da nossa economia.
porque houve aqui o surgimento, a chegada de empresas transnacionais. Professora, o que são empresas transnacionais? Aqui, ó, do lado vocês vão encontrar uma legenda explicando o que são, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Vou dar um exemplo. Digamos que o McDonald's vem para a Imperatriz, certo? E a gente já tem várias hamburguerias aqui, mas digamos que ele vem. Só que a gente sabe que o McDonald's é americano, certo? A gente sabe que a primeira lanchonete McDonald's foi criada nos Estados Unidos. A matriz, então, ou seja, a primeira lanchonete McDonald's, ela fica nos Estados Unidos. Quando ela sai dos Estados Unidos e passa a existir em outros países como o Brasil, em outras cidades do Brasil, quando ela sai somente dos Estados Unidos e vai, por exemplo, para a Inglaterra, vai lá para o Japão, vai lá para a China, vai para a França, não sei, qualquer país que ela for, que não é mais os Estados Unidos, ela continua lá, mas ela também passa a participar da economia de outros países, passa a ser presente aí em outros países. A gente chama essa empresa de transnacional, ou seja, ela tem uma nacionalidade, qual é? Americana, foi lá onde surgiu, porém ela está em outras nacionalidades. Antes o termo utilizado era multinacional, mas agora a gente entende que o transnacional é quando se passa, né? Se ultrapassa a nacionalidade básica. Ela não tem várias nacionalidades, ela tem uma, americana, mas ela também está presente em outras. No Brasil, ela está presente lá, não sei, na França, ela está presente lá na Inglaterra, enfim, em outros países que não só o americano, onde ela surgiu. Então isso que é uma empresa transnacional, né? São aquelas que possuem matriz num país e a sua atuação em diversos outros países. Ficou claro? Rapaz, se cair na prova e vocês não acertarem, vocês vão acertar sim, certo? Vamos dar continuidade aqui. Essa aí foi a terceira fase. E a gente tem por último aqui, a indústria está no século 21 e logicamente temos uma atividade. Quero encerrar então a aula agora, pessoal. Deixo essa atividade para vocês finalizarem, fazerem. Claro, a gente vai responder juntos também nas lives de toda segunda-feira, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, bebam água e acompanhem sempre a Agenda Edu. Tchau, tchau, guerreiros!